Shalom, shalom, colegas de estudo, shalom, colegas do Beit Midrash, shalom, Havrutot, shalom, ouvintes, shalom, ocasionais colegas que aparecem aqui no canal do Beit Midrash. Eu sou o Ben Zion, esse espaço é o nosso Beit Midrash. E como eu não pude reservar um período para fazer uma gravação em vídeo, eu resolvi fazer essa gravação em áudio, comentando sobre perguntas que foram feitas na nossa mais recente Parashat Shavua, que é a Parashat Miketz. Nós estamos nos aproximando do final do ano secular, e nesse período as atividades no Beit Midrash costumam diminuir para que cada um dos colegas, e muitos colegas têm extensas famílias, para as quais eles se dirigem nas suas celebrações particulares e etc. E nós aqui no Beit Midrash costumamos não interferir ou não gerar nenhum tipo de conteúdo que interfira nesse processo. Algumas pessoas, como eu no caso, não se aglomeram para essas celebrações de final de ano, mas muitos colegas vão para festas, aglomerações, passeios e tudo isso e tudo mais. Então nós diminuímos, nós tiramos um recesso nesse período, similarmente quando fazemos isso já voltados para o calendário da cultura judaica. Então nós fazemos isso no calendário secular também. E eu acho que isso é saudável para todo mundo e dá espaço para todo mundo, que de qualquer forma acompanham os materiais publicados em texto pelos nossos canais, além, é claro, dos materiais publicados lá no nosso espaço do Beit Midrash no Telegram, que é um espaço para nossos Havrutot. Então, tem algumas perguntas, e aí eu gostaria de refletir sobre elas, e eu não sei se eu vou conseguir todas, porque são muitas perguntas, e isso é absolutamente relevante. Se elas não forem tratadas agora, elas serão tratadas em futuros episódios, no sentido de que elas de qualquer maneira farão parte do nosso projeto, porque elas são provocações e reflexões interessantes sobre o texto. Mas vamos começar então com algumas observações. E a primeira é a respeito do primeiro versículo, logo, né, de cara. Passados 2 anos, o faraó sonhou, né? Vayhi miketz shnatayim yamim, o faraó cholem. E a pergunta que foi feita é exatamente, por que exatamente 2 anos? E faz-se uma observação, desde que começamos nesse ciclo de Yosef, o dual é sempre presente nos textos. O Ibn Ezra, ao comentar isso, observa que isso é comum no texto da Bíblia hebraica. Ele cita 3 exemplos onde isso acontece. Acontece aqui, mais 3 exemplos, então acontece 4 vezes. Acontece em Shmuel Bet 15:7, aconteceu ao fim de 40 anos, acontece em Ishayahu 7:8, e aconteceu em 65 anos, e depois em Yehezkel, no começo do livro, aconteceu no 30º ano. Então essa característica linguística, o Ibn Ezra diz, faz parte do estilo do texto. Ele fala assim: é possível que o ponto de referência seja a libertação do mordomo-chefe da prisão, mas também é possível que seja o dia em que Yosef foi preso. Então a única diferença desse texto para os demais citados é que esse não indica qual é o ponto de referência. Pode ser o mordomo-chefe, pode ser o dia que o Yosef foi preso. Mas a questão é que o texto está falando Vayhi miketz shnatayim yamim. Então esses dias, esses anos completos, possivelmente tem uma relação com o aniversário do faraó. Essa foi uma sugestão dada pelo Shadal, que faz muito sentido no contexto da história. Então, o que o redator estaria em mente, nesse trechinho de texto, é dizer que essa era uma data comemorativa relevante. Então, a data do aniversário do faraó. A próxima pergunta diz: para a tradição judaica, 2 sonhos do faraó são considerados como profecias?
foram sonhos bons ou ruins? Então, todo sonho na tradição judaica é um pouco de profecia. Então eu citei no grupo do Telegram um trechinho do Talmud, tratado de Brachot 57b, aonde nós temos uma declaração interessante do Talmud. Ela fala assim, tem 5 assuntos no nosso mundo, na nossa realidade, na nossa experiência, que são, ou seja, são de acordo com a tradição judaica, considerados 1/60, não é? 1/60, 1/60 das experiências diretas dessas coisas. Então, essas 5 coisas é o fogo é 1/6 de alguma coisa, 1/60 de alguma coisa, o mel é 1/60 de alguma coisa, o Shabat é 1/60 de alguma coisa, o sono é 1/60 de alguma coisa e o sonho é 1/60 de alguma coisa. E aí a Gemara começa a elaborar. Então, segundo a tradição judaica, a tradição dos antigos, os antigos sábios de Judá, fogo é 1/60 do Gehinom. Então, o que era pensado na antiguidade como Gehinom era isso. O mundo era construído nessa imaginação. Gehinom era uma fissura no chão, uma vala, se você preferir, na qual eles jogavam lenha e tocavam fogo e ali empurravam os cadáveres de, em geral, inimigos derrotados em combate. Os inimigos derrotados em combate eram sepultados em valas comuns. Isso não era, obviamente, exclusivo daquela região. No mundo inteiro você encontra locais onde arqueólogos vão lá e acham valas comuns. Geralmente isso quer dizer que são inimigos de guerra que foram juntados num lugar e enterrados ali. Então, a vala comum dos inimigos de combate lá daquela região era o chamado Gehinom. E ele virou, então, um símbolo e um sinônimo do castigo do mal, né? O mal sendo o inimigo invasor. Né? E, portanto, depois disso e o fato de se atear fogo e tal, as coisas passaram a ganhar novos símbolos, principalmente depois do contato com a cultura persa, que tem uma noção de submundo flamejante. Nessa cultura, a dimensão flamejante na cultura de Israel, na cultura dos Yehudaítas desenvolvida a partir da monarquia unificada. A dimensão flamejante é os céus. É onde o Elohim está. É por isso que todo profeta vê o Elohim meio a chamas. O fogo é de cima, não de baixo. Só que na cultura dos persas, o fogo era de baixo, não de cima. Isso meio que se misturou nesse período, e aí passaram a ver o Gehinom como uma dimensão flamejante, simbolizando uma espécie de punição para a pessoa. É isso que vai dar origem, a muito depois, à crença no inferno como punição de almas. Uma crença que, depois de preparada por seitas apocalípticas, acabou sendo não totalmente aceita na tradição, com umas figuras rabínicas simpáticas à ideia e várias outras rejeitando ou alterando a ideia por não achar que ela fazia muito sentido. Mas então o fogo, e portanto a dor que o fogo causa, é 1/60 do que se fala quando se fala de Gehinom. O mel é 1/60 do man. Então nós temos aquele texto do man, o man, aquele alimento que foi provido para os israelitas no deserto. E se a pessoa quiser ter um pequeno gosto do que seria aquilo, o mel seria o melhor exemplo. O Shabat é 1/60 do mundo vindouro. Então, novamente, a ideia de mundo vindouro é uma ideia que se desenvolveu depois. Na antiguidade, a ideia de um fantasma da pessoa sobreviver depois que a pessoa morre não fazia parte essencialmente da cultura. A crença em fantasmas não era uma crença originária da cultura yehudaíta. Na cultura yehudaíta o mundo não era permeado por fantasmas ou por espíritos. O mundo era permeado por Elohim. Elohim não é nem um fantasma e nem um espírito. O Elohim seria uma manifestação do que é divino e, portanto, da natureza. O que é divino é a natureza.
E a natureza tem múltiplas manifestações. Cada uma dessas manifestações é chamada em separado de o Elohim. E os cananeus individualizaram os Elohim. Então eles chamavam cada um no singular, o El disso e o El daquilo. E a palavra El quer dizer então força, poder, ou mesmo uma autoridade, mas esse é um sentido que ganhou espaço muito tempo depois, mas originalmente é força e poder, e portanto Elohim significa forças, ou então poderes, e portanto não é um fantasma, é um manifesto da natureza propriamente dita, e portanto a visão dos antigos sobre divindade é essa. Divindade não é um fantasmão, um espiritão, como hoje é pensado, né? Um fantasma de uma pessoa que morreu e ganhou poderes mágicos. É a própria natureza enquanto manifesta. É como se a natureza fosse uma coisa viva, não uma parte dela. E a discordância dos Yehudaítas com o resto dos cananeus é que os cananeus pensavam que cada parte era individualizada, uma pessoa individualizada, né? E eles achavam que era a totalidade que era, né? Uma entidade, digamos assim, geral, né? E é por isso que eles usam essa palavra Elohim, que não era uma palavra usada pelos cananeus. Os cananeus usavam El disso e El daquilo. E os Yehudaítas achavam que era Elohim, era um conglomerado de todas essas ideias. E era o que eles queriam dizer quando falavam mundo. Então, se existia um El, né, uma força, eles chamavam de Elolam, né, a força do mundo. O mundo inteiro é essa força, como se fosse. E isso é relevante para entendermos esse conceito de mundo vindouro, que mais tarde, na tradição talmúdica, vai virar essa ideia de que a recompensa da pessoa após a morte, que é uma ideia que vai ganhar espaço por causa do misticismo dentro do judaísmo. Mas a ideia de um lugar após a morte é ausente na Bíblia hebraica. Pelo contrário, né? Fala inclusive o oposto disso. Ou retrata isso como uma coisa ruim, como naquela cena da necromante que é consultado pelo Shaul, é para mostrar quão grande foi a queda dele, né? Olha como ele se rebaixou, ele cometeu inclusive esse pecado horroroso de consultar os mortos, né? Por quê? Porque não se aceitava essa ideia. E mais claramente no Sefer Kohelet, que nega completamente essa ideia, né? Que diz que na morte não tem nada. Não tem nada disso de fantasma nenhum, que vai para lugar nenhum e que chega em lugar nenhum. Então a ideia de mundo vindouro, a ideia da recompensa do justo, ela era uma ideia que era popular, as pessoas gostavam dessa ideia, porque principalmente quando você estava mediante governos opressores que cometiam constantes assassinatos e de forma cruéis muitas vezes, você queria pensar em algum tipo de justiça, né? Então os rabinos, em vez de banir a ideia, porque eles viram que as pessoas tinham sentimentos em relação a essa ideia, e para os rabinos tanto faz as crenças individuais. Para os rabinos a coisa mais importante, o valor mais importante, era a prática das mitzvot. Prática da bondade, porque era isso que ia manter a comunidade coesa. Enquanto as crenças individuais de cada um, os rabinos procuravam meio que acomodar a crença de todo mundo. Então um rabino individualmente, por exemplo, podia não acreditar nas crenças persas sobre demônios. Mas o povo acreditava. Então os rabinos deixavam isso, né? Falavam sobre isso, tentavam dar um conselho ou outro sobre isso, sem desprezar, não é, essa ideia, porque o povo gostava dessa ideia. Então eles não seriam eles que iriam lá descartar. Foi assim que essa ideia de mundo vindouro entrou na tradição judaica. Não é porque ela era uma posição dos rabinos, mas porque o povo achava que era injusto, né, os maus matarem todo mundo e a pessoa boa morrer e acaba, né, não tem nada. Então, como eles viam que as pessoas não sabiam lidar com isso, eles criaram essa ideia de mundo vindouro, que para eles também servia, só que de um outro jeito. Era o jeito de eles ensinarem que o verdadeiro ato de bondade é o ato abnegado. Ou seja, o ato para o qual você não quer nenhuma recompensa. Por isso que eles diziam, você pode vir cumprir os mandamentos, mas saiba, a recompensa do justo
é só no mundo vindouro. Querendo dizer, já que você não vai ver nesse mundo a recompensa, porque a gente já está dizendo que é no mundo vindouro, então você vai ter que fazer tudo de maneira abnegada. Se você quiser realmente ser uma pessoa justa, você tem que fazer tudo desinteressado. Né? Então eles falavam isso, eles usavam outros jargões para falar isso também. Eles diziam, todo ato justo tem que ser em nome dos céus. A mesma coisa, em nome dos céus, quer dizer assim, não em meu nome, não em meu lucro. Eu não ganho nada com isso. Eu faço isso porque isso é bom. Eu não faço isso para ganhar nada. E dessa maneira eles conseguiram, digamos assim, infiltrar a sua verdadeira doutrina, né, o seu real ensinamento, que era convencer as pessoas de fazer o bem pelo bem e não em troca de ganhar nada. Mas eles fizeram isso com essa capa, né, com essa embalagem, dizendo assim, você está fazendo isso para ganhar um mundo vindouro. Porque isso, no fundo, não quer dizer nada. Né? Porque no fundo você vai morrer, então você não vai saber de nada disso. Agora, o interessante é que eles queriam que as pessoas entendessem que o conceito de mundo vindouro não era para ser pensado como uma coisa fantasmagórica, do futuro, mas algo que você constrói com as suas próprias mãos. Então eles criaram esse jargão, eles disseram, o Shabat é um 60º do mundo vindouro. Querendo dizer, o mundo vindouro é uma coisa imaginária, mas se você quiser experimentar algo real sobre isso, então você tem que cumprir o Shabat como a gente está mandando. Se você cumprir o Shabat como a gente está mandando, todo Shabat você vai experimentar de verdade um pouquinho do mundo vindouro que a gente está falando. E é muito curioso isso, porque se você pegar todas as regras do Shabat, e as rezas, e todo o rito que faz, e tudo isso, a que conclusão você chega? De que o Shabat é um dia em que um ser humano não explora o outro. É um dia em que todos os seres humanos são livres. Então o Shabat comemora, inclusive, duas coisas. Né? O Shabat comemora a origem do mundo e o Shabat comemora a libertação da escravidão do Egito. Né? Nós temos esses dois motivos na Bíblia hebraica. Vocês vão fazer o Shabat porque o Hashem criou o mundo em 6 dias e vocês vão fazer o Shabat porque o Hashem tirou vocês do Egito. Né? Então você vai descansar, você, seu servo, sua serva, seu animal. Então veja, o Shabat ele tem essas duas motivações. Né? Então ele é um pedacinho do mundo vindouro no sentido de que o mundo vindouro é uma utopia de um mundo onde não exista mais exploração do homem pelo homem. Né? Um mundo onde as pessoas vivam de maneira colaborativa e não exploratória. É uma bela utopia para se ter. Depois, o sono é um 60º da morte. Isso é óbvio, né? Mas os rabinos também querem brincar um pouco com isso. A morte, na cultura grega, era uma espécie de portal para outra dimensão, mais especificamente para o mundo do deus Hades, aonde a pessoa ia depois que morria. E na cultura persa era também um local específico, aonde os escravos dos deuses iam ficar ali, porque eles tinham que ficar ali porque tinha um deus mau que quer destruí-los. Né? Ou em outras culturas você se torna um espírito protetor e tal. Mas na nossa, quando você morre, acaba. Só que as pessoas não queriam isso. Né? O povo, em geral, não queria aceitar a ideia, porque as pessoas tinham filhos que morreram assassinados pelos romanos, maridos perderam esposas perderam maridos, enfim, né? Filhos perderam pais perderam filhos, e ninguém queria admitir que a pessoa morreu e acabou, aquela pessoa não existe mais. Então os rabinos absorveram essa dor das pessoas, em vez de insistir nesta que é de fato a tradição, né, de que você morre e acabou. Então eles disseram que, olha, você pode experimentar um pouco do que é a morte. Toda vez que você dorme, é isso que aconteceu com a pessoa que morre. Então isso era uma maneira da pessoa não ver a morte de uma forma tão ruim assim. Porque afinal, dormir é muito bom. Né? Você dorme, você apaga e vem o outro dia, e você não viu o que aconteceu. Então os rabinos diziam que para o morto é assim também. Então isso era uma forma deles de confortarem as pessoas sobre esse assunto que era tão presente, principalmente em períodos como aquele, período de guerra e tal. E por fim, o sonho é um 60º da profecia. A profecia é também uma coisa que estava na fantasia do povo, que era imaginado como uma espécie de êxtase, um encontro e tal. E os rabinos queriam passar um pouco a ideia de que não era uma coisa de um clube exclusivo. Porque havia uma tradição, e há essa tradição, de que os profetas existiam com base numa escola. Essa escola dos profetas foi o que inspirou a escola dos rabinos depois.
Mas essa transição entre escola de profetas e escola de rabinos vai começar a acontecer só no período dos Hashmonaim. Então, os rabinos queriam que as pessoas entendessem que a profecia não era assim um fenômeno assim tão fora da curva. Era algo parte mais ou menos da experiência do ser humano. Então, por isso que eles disseram, um sonho é um 60º disso daí. Não é uma coisa muito fora, é mais ou menos isso. Porque o sonho, novamente, era uma coisa muito forte na cultura popular. As pessoas queriam saber o que significava o sonho e tal, e ninguém, daquela época, tinha absolutamente a menor ideia de por que isso acontecia. Então não tinha como não dar importância para isso, porque isso era parte dos mistérios do mundo. Então os rabinos usaram isso também para mostrar que, assim como nós ficamos maravilhados com certos sonhos que temos, da mesma forma a profecia nos maravilha, no sentido de que a profecia nada mais é do que um sonho mais elaborado, mais pesado. Então, quando os profetas tinham visões, o que eles estavam tendo, na verdade, era um sonho elaborado. Uma experiência mais forte dessa mesma experiência que você tem quando você sonha. Era só um pouco mais forte que a sua. Ou, né, no caso, a sua é só um pedacinho daquela, é um sexto, né, ou é um 60º daquela. Então, essa é a ideia judaica de sonho e profecia. Né? Quando a gente fala assim, o sonho do faraó é considerado profecia, mas é que isso é natural, todo sonho é um 60º da profecia mesmo. Entendeu? Isso não é nada demais. Isso não torna o faraó um profeta. Assim como os sonhos do Daniel não tornam o Daniel um profeta. Daniel era um sábio. Ele não era um profeta. Profeta é quem estuda em escola de profetas. O faraó também não era profeta, mas qualquer pessoa pode ter sonho. Né? O Avimelech, por exemplo, no livro, tem um sonho. O próprio Elohim aparece para ele e diz, não, faça isso, faça aquilo, eu sou o Elohim, não sei do que. E nem por isso ele foi considerado profeta. Né? Mas a pessoa pode ter um sonho. Porque um sonho é um pouco disso. Então os rabinos queriam passar para as pessoas a ideia de que sonho era meio uma coisa da experiência do humano mesmo. Não era algo nada demais. Agora, quanto a ter sonhado com vaca, vaca é uma coisa que está muito presente na cultura egípcia. É só fazer uma busca rápida na internet que você vê quão enorme. O Egito era cheio de monumento com vaca. Porque vaca era um animal muito abundante no Egito e a economia egípcia dependia desse animal em quase tudo. Então ele não era considerado um animal sagrado no Egito no sentido, por exemplo, que é da religião hindu, né? Que não pode comer a vaca, não era nesse sentido. Mas era num sentido muito forte, né? No sentido assim, o motivo da riqueza do Egito era em boa parte por causa da presença desse animal. Então ter usado esse animal mostra que o redator dessa história toda, ele era familiarizado com a cultura egípcia. Ele manjava de cultura egípcia, porque isso era um símbolo importante no Egito.